Olá, que alegria ter você aqui com a gente no Mergulhando na Lição. É muito bom começar mais um dia de estudos juntos. Hoje o nosso mergulho vai ser num tema fundamental que gera muita conversa por aí: o que a Bíblia realmente nos ensina sobre a verdade. Preparado? Vamos lá. E pra gente começar, vamos direto pra pergunta que parece estar em todo lugar hoje em dia. Parece simples, mas é bem profunda. Afinal de contas, o que é a verdade? Num mundo com tantas opiniões, onde cada pessoa parece ter a sua própria verdade, essa pergunta se torna cada vez mais importante. E é exatamente aí que a gente encontra o grande dilema dos nossos dias, né? Essa disputa entre a minha verdade e a verdade. De um lado, uma ideia de verdade que é pessoal, que muda conforme o que a gente sente ou pensa, e do outro, uma verdade que se apresenta como algo maior, firme, universal para todo mundo. Essa confusão toda acontece muito porque a cultura ao nosso redor tende a dizer que tudo é relativo. A opinião de cada um acaba ganhando um peso de fato, e princípios que eram sólidos acabam sendo deixados de lado por sentimentos que mudam o tempo todo. E o resultado disso é um chão meio movediço, sabe? Fica difícil saber onde pisar com segurança, principalmente quando a verdade da palavra de Deus é deixada de lado. E quando a gente coloca as duas lado a lado, o contraste é, nossa, enorme. A verdade humana, que é relativa, muda com o tempo, é baseada em opiniões, e do outro lado, a verdade divina, como a Bíblia nos mostra. Absoluta, que não muda, revelada na palavra, eterna. A grande reflexão para a gente é: em qual dessas duas bases a gente está construindo a nossa vida? E é justamente sobre esse fundamento que não se abala que a palavra de Deus nos convida a edificar. As Escrituras mostram que a verdade não é algo que a gente inventa, mas sim algo que foi revelado por Deus para nós. É um presente. E bem no coração dessa revelação, a gente encontra uma coisa que muda tudo. Jesus não falou, eu vou ensinar o caminho para a verdade. Ele disse algo muito mais direto, eu sou a verdade. Isso é incrível. A verdade deixa de ser só um conceito, uma ideia, e se torna uma pessoa com quem a gente pode ter um relacionamento. E para que essa verdade ficasse bem clara para a gente, o próprio Jesus nos deu, digamos, um mapa. Em sua oração ele afirmou, a tua palavra é a verdade. Aqui a gente vê a conexão perfeita. Jesus é a verdade em pessoa e a Bíblia é a verdade registrada em palavras para a gente. Então, essa verdade que a Bíblia apresenta tem características muito especiais. Primeiro, ela vem de Deus, não da gente. Ela é pura, confiável, um porto seguro. Ela também não muda conforme a opinião do momento, porque é eterna. E aqui tem um detalhe muito importante. A verdade em si não muda, mas o nosso entendimento sobre ela pode e deve crescer sempre. É uma jornada contínua de descoberta. Mas de que adianta a gente saber tudo isso se não muda nada na nossa vida prática, certo? A verdade da Bíblia não foi feita para a gente guardar um livro na estante, mas para ser vivida. Então, vamos pensar juntos. Como a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia? O caminho prático que a lição nos mostra é bem claro. Primeiro, a gente toma a decisão de basear nossas escolhas e no que a gente acredita na palavra de Deus. A partir daí, ela vira uma espécie de filtro que nos ajuda a avaliar tudo que chega até nós. E isso naturalmente nos dá mais vontade de continuar crescendo no conhecimento. Por fim, nos dá força para ficar firme na verdade, mesmo que ela não seja a coisa mais popular a se fazer. No fim das contas, é isso que a palavra nos oferece. Um fundamento sólido para a vida. Enquanto o mundo parece muitas vezes uma areia movediça, onde tudo muda o tempo todo, a verdade de Deus é como uma rocha firme. Um lugar seguro para a gente firmar os pés. E essa frase aqui nos faz pensar, né? A verdade não muda para se adaptar a nós. Nós é que precisamos mudar para viver nela. Isso inverte totalmente a lógica do mundo. É um convite para a gente ser humilde, para reconhecer que a vida não gira em torno de nós e permitir que essa verdade nos molde, nos transforme. E aqui tem uma coisa curiosa para a gente notar. Quando alguém diz com toda certeza, não existe verdade absoluta, essa pessoa está, nesse exato momento, fazendo uma afirmação que ela acredita ser absoluta. Isso mostra como, lá no fundo, todo mundo procura por algo firme em que se apoiar. E para a gente terminar, vamos voltar ao coração de tudo, que é essa oração de Jesus por nós. Que a gente seja santificado, ou seja, transformado e separado pela verdade. E Ele mesmo nos dá a garantia, a grande promessa, a tua palavra é a verdade. Que essa certeza seja a nossa força e a nossa direção durante toda a semana. Foi uma alegria mergulhar nesse estudo com você. Que a paz de Deus te acompanhe e até o nosso próximo encontro.